Olá a todos, eu sou Matheus Munerá, aluno de graduação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e estou aqui hoje para apresentar o trabalho de conclusão de curso sobre projeto de SLED para aerofólio de alta sustentação, operando em baixos números de Reynolds. Então, para contextualizar, com a popularização dos VANTs, cresceram também os problemas associados às operações em baixos números de Reynolds. E apesar de já existirem alguns dispositivos que mitigam esses problemas, como geradores de vórtices, ou flaps, trips no bordo de ataque para forçar a transição do escoamento, ou SLATs, há poucos estudos sobre a aplicação desses em aeronaves não tripuladas. Então, o presente estudo focou no projeto de SLAT para participação no Campeonato de Aerodesign, que foi criado por engenheiros aeronáuticos a fim de promover a criação de protótipos e inovações no setor. Então, o regulamento dessa competição possui algumas regras e objetivos. E por conta da missão de reconhecimento, que consiste em tirar uma foto de um alvo em solo, e da limitação de pista para decolagem e pouso em 50 metros, uma baixa velocidade de stall é vantajosa. Além disso, por conta da limitação do empuxo estático em 40 newtons e o fato da pontuação depender da carga paga e da área de sustentação, eles corroboram para a necessidade de um perfil de autossustentação e superfícies otimizadas. Todos esses fatores, junto com a restrição do peso máximo de decolagem em 25 kg, são essenciais para voos válidos. E um dispositivo capaz de promover todas essas características é o SLED, que é o objeto desse estudo. Analisou-se também a pontuação, relacionando ela com a carga paga e a área de sustentação. E ao observar o gráfico, pode perceber como que o aumento de CL aproxima da região amarela, que é a pontuação máxima, mostrando novamente que o uso de SLED pode ser vantajoso. Pelo fato das aeronaves de aerodesign voarem em baixas velocidades e possuírem dimensões reduzidas quando comparadas às comerciais, o número de Reynolds em que elas operam é baixo. E nesse regime, é comum a formação da chamada bolha de separação laminar, que ocorre por conta do gradiente de pressão adversa. E a presença da bolha causa um descolamento precoce da camada limite, antecipando o stall e aumentando o arrasto. E o SLED, ele promove, além da energização da camada limite, um aumento da turbulência, evitando a formação da bolha de separação laminar. Assim, o descolamento é retardado, possibilitando voar com ângulos de ataque maiores e menor arrasto. O presente estudo se iniciou pela escolha da ferramenta de simulação, nas qual buscou-se um software com baixo custo computacional e capaz de simular as condições do problema. Portanto, considerou-se o STFLR5, o AVL, o Xfoil e o M6, tendo-se escolhido o último por ser o único capaz de simular multi-elementos e ser o melhor para capturar o descolamento do escoamento. Em seguida, foi gerada a malha, foi feito estudo de convergência, seguido da validação e da otimização. À esquerda, pode-se observar o estudo da malha, e que ela parou de influenciar nos resultados a partir de 50 elementos. Já na direita, que para o caso crítico são necessárias 50 iterações para convergir. Na validação, utilizou-se um trabalho da Embraer com multi-elementos como benchmark. Na imagem, podemos observar a grande semelhança entre a curva experimental e a gerada pelo M6, que teve um erro máximo de 2%, mostrando que a simulação é confiável e está validada. Para otimizar o SLED em relação ao aerofólio principal, foi utilizado um algoritmo genético. Primeiramente, definir os valores máximos e mínimos para cada parâmetro, o tamanho da população e o número de gerações, além das características do escoamento, como o número de Mach, Reynolds e o N crítico. Em seguida, o algoritmo cria uma geração de indivíduos aleatórios nessa faixa selecionada, variando a posição em X e Y, o tamanho, o ângulo que o SLED faz e a geometria dele, escolhendo um perfil aerodinâmico no banco de dados que foi pré-selecionado. Os indivíduos são avaliados por meio da função objetivo e os melhores são selecionados. Se o número máximo de gerações não for atingido ou não ocorrer o stall, uma nova geração é criada, sendo reproduzida os indivíduos da geração anterior e o processo é repetido para ela. E se o critério for atingido, a simulação para
e retorna um indivíduo ótimo. Aqui podemos ver os resultados encontrados. Nele, o coeficiente de sustentação passou de 2,1 para 3,1 e o ângulo de Stoll passou de 14 para 23. Essa solução é robusta, como se pode observar na imagem da direita, visto que foram feitas variações dentro da esperada pela tolerância de manufatura, de mais ou menos meio milímetro e mais ou menos meio grau, e observa-se que a simulação praticamente se manteve. Os resultados, a curva de Selye praticamente está inalterada com essa variação, mostrando a robustez encontrada. No caso do arrasto, na imagem da esquerda, pode ver que para ângulos de ataque mais baixos, o caso com o slat tem mais arrasto, por conta de ter um perfil a mais, mas em ângulos maiores ele tem menos arrasto, por conta da menor separação do escoamento e da não formação de uma zona de baixa pressão atrás do aerofólio. Já na margem da direita, na eficiência, pode observar que o caso com slat, em ângulos menores, ele é menos eficiente. E reitera-se que, para o objetivo dessa competição, eficiência não é o foco, e sim o coeficiente de sustentação. Mas para ângulos superiores a 14 graus, mesmo assim, o perfil com slat é mais eficiente, justamente por conta da redução de arrasto nessa região. E na competição a gente voa normalmente com maiores ângulos de ataque. A fim de verificar de forma prática como essas mudanças interferem na competição, utilizou-se o otimizador da equipe AeroRio para gerar as melhores aeronaves com e sem slat. E como dá para ver na tabela, o caso com slat possui uma redução da área, tem uma velocidade de stall menor, o peso vazio é ligeiramente menor, e tanto o peso máximo de decolagem quanto a carga paga foram aumentados em mais de 2 kg, causando um acréscimo também de 28 pontos na pontuação. Então, o uso do slat reduziu a velocidade de stall, favorecendo a missão de reconhecimento e a bonificação de pouso, aumentou o coeficiente de sustentação, permitindo reduzir a área de asa e aumentar a carga paga em 2,1 kg, aumentou o ângulo de stall de 15 para 24 graus, tornando a aeronave mais robusta aos voos, e tudo isso colaborou para um acréscimo de 14 pontos na pontuação de voo, mostrando que o uso do slat é bastante interessante nesse caso. Obrigado pelo seu tempo e gostaria também de agradecer à Universidade pelo apoio.